Olá, aqui quem fala é Bruno Diniz e nesse canal eu discuto inovação financeira e seus diferentes elementos. Hoje, no intuito de trazer mais luz em relação a terminologias do mundo da inovação financeira, eu vou falar sobre criptoeconomia, que é inclusive o grande tema do meu último livro, A Era da Criptoeconomia. Antes disso, eu peço que você faça sua inscrição no canal, também deixe o like nesse vídeo e também comente dizendo o que você gostaria de ver e ouvir por aqui. Quando analisamos a história, é fácil concluir que o conceito cripto é bastante novo, sobretudo quando consideramos seu tempo de existência comparado aos demais elementos que compõem o mercado financeiro. Desse modo, o conceito de criptoeconomia, referindo-se aí ao ramo que vem explicar os mecanismos e incentivos por trás do Bitcoin, dos demais criptoativos e de seus derivados, é uma ideia que se encontra em seus estágios iniciais e que possui um longo caminho a ser percorrido e explorado. O MIT, Massachusetts Institute of Technology, prestigiado centro de ensino norte-americano, tem desenvolvido pesquisas e estudos aprofundados sobre esse tema, inclusive criando um laboratório chamado MIT Cryptoeconomics Lab, para acelerar seus esforços nessa direção. Segundo a instituição, a definição para a criptoeconomia, enquanto ramo de estudo, é a seguinte: a criptoeconomia reúne os campos da economia e da ciência da computação para estudar os mercados e aplicativos descentralizados que podem ser construídos combinando criptografia com incentivos econômicos. Você pode perceber que além da junção de conceitos presentes em duas grandes áreas do conhecimento humano, economia e ciência da computação, e do entendimento fundamental sobre a aplicação prática da descentralização, algo que altera drasticamente as relações de poder e o controle dentro de um sistema organizado com diferentes participantes, a gente tem aqui dois elementos muito importantes nessa definição: criptografia e incentivos econômicos. O primeiro elemento diz respeito à ciência de transmitir dados com segurança para que apenas destinatários desejados possam fazer uso dele. Essa é uma mecânica intrínseca aos criptoativos, assegurando que uma transferência segura ocorra entre quem os possui e quem os receberá. A criptografia é o elemento essencial para conseguirmos construir e programar sistemas confiáveis na era digital. Não por acaso nos referimos a todo esse universo de inovações como cripto, um curto apelido originário dessa palavra. Já o segundo elemento, incentivos econômicos, refere-se ao sistema de recompensas que influencia o comportamento dos indivíduos. Basta uma breve reflexão para concluirmos que é parte da natureza humana esperarmos algum tipo de recompensa para desempenharmos uma atividade, isso desde o início dos tempos. Há inclusive um ramo da matemática aplicada, chamada teoria dos jogos, que estuda situações estratégicas onde jogadores escolhem diferentes ações na tentativa de melhorar seus benefícios dentro de um sistema com regras e recompensas claras, previamente estabelecidas. Enquanto a teoria dos jogos estuda a maneira como os jogadores se comportam na tomada de decisão, uma área de estudo da economia chamada desenho de mecanismos, ou mechanism design, foca na construção do jogo em si e da estruturação de suas regras, cobrindo também as penalidades envolvidas caso haja um descumprimento de alguma das instruções estabelecidas. Bons sistemas geralmente buscam fazer com que os incentivos econômicos sejam pensados de forma a tornar o custo econômico do descumprimento da regra desproporcional ao benefício de fazê-lo. Esses fundamentos são críticos na construção de modelos baseados em criptoeconomia e que eu vou poder falar mais adiante aqui no canal também. Quando olhamos para os sistemas descentralizados, peer-to-peer e baseados em criptografia, a história nos mostra que tivemos diferentes experimentos que foram realizados anteriormente ao Bitcoin, porém sem o mesmo sucesso. Aplicativos populares nos anos 2000 como o Kazaa e o BitTorrent, dentre outros, popularmente chamados apenas de torrent, permitiam o compartilhamento de dados, mas falhavam em oferecer uma estrutura sólida de incentivos. Em um sistema de torrent, qualquer pessoa pode compartilhar seu arquivo em uma rede descentralizada. A ideia era que as pessoas os baixassem e continuassem semeando, ou seja, compartilhando o arquivo com toda a rede para que outros também pudessem baixar. O problema era que isso funcionava em um sistema baseado em honra. Se você estivesse baixando um arquivo, esperava-se também que você estivesse semeando o arquivo. O problema é que nós, humanos, não somos seres completamente honrosos e sem incentivos econômicos fica difícil convencer os participantes da rede a continuarem semeando um arquivo, ocupando assim parte da sua banda de conexão à internet e espaço no seu disco rígido de seus computadores, por exemplo. Nesse modo, a rede também ficava frágil, não havendo nenhum mecanismo que impedisse as pessoas de tentarem atacar ou enganar
né, o sistema. E eu imagino que alguns de vocês já devem ter baixado, por exemplo, arquivos em redes como essa, danificados ou aleatórios, diferentes da descrição do arquivo, ou mesmo infectados durante a utilização de aplicativos que utilizam esse tipo de tecnologia. O grande mérito do Bitcoin foi o fato de Satoshi Nakamoto combinar de forma genial incentivos que estimulam diferentes participantes a sustentar a descentralização, a segurança e a funcionalidade daquela rede. Assim, Satoshi foi a primeira pessoa, ou grupo de pessoas, a conceber um sistema de recompensas e punições para encorajar o comportamento honesto derivado do cumprimento de regras intrínsecas construídas dentro de uma rede que não depende de uma entidade central para se manter funcionando. Os elementos específicos criados no caso do Bitcoin, como o processo de validação, transações, o mecanismo de mineração de mais sistemas de punição de agentes mal intencionados, vão ser abordados futuramente aqui no canal. Analisando a interação dos diferentes componentes e áreas do conhecimento humano citado até aqui, que isoladamente não conseguem ser suficientes para fazer com que essas múltiplas variáveis funcionassem em equilíbrio, a gente chega na criptoeconomia. Os princípios explorados nesse conceito são cruciais para sustentar redes descentralizadas, preservando suas qualidades únicas, que são segurança, imutabilidade e resistência a qualquer tipo de censura. Antes de prosseguirmos, cabe explorar as diferentes utilizações da palavra criptoeconomia para fins de clareza na discussão do tema ao longo do nosso vídeo. Em inglês, temos a existência de dois termos diferentes, mas que em português são escritos da mesma forma. A gente tem o Cryptoeconomics, escrito tudo junto, e aqui falamos de criptoeconomia como ramo de estudo, conforme contextualizado previamente. Da mesma maneira como, de forma comparativa, nos referimos à ciência humana chamada economia. E temos a palavra cryptoeconomy, sendo um substantivo coletivo usado para descrever as transações e atividades econômicas relacionadas aos criptoativos, realizadas pelos seus usuários e pelos agentes que se relacionam ao tema direta ou indiretamente, explorando sua tecnologia e potencial transformador. A mídia geralmente emprega esse termo para se referir de forma mais ampla ao todo o ecossistema que compõe o mundo cripto. Diante das várias inovações trazidas por esse novo contexto tecnológico, já é possível ver empresas, nações e cidadãos testando as possibilidades da criptoeconomia para transformarem seus negócios, se mantendo assim à frente em seus mercados específicos e se prepararem para um novo contexto econômico, resolverem problemas específicos que estejam acontecendo localmente ou mesmo alavancando oportunidades de geração de novas receitas e de diferentes formas de interagir com os seus clientes, amplificando o relacionamento junto às marcas. A dinâmica dos negócios já está se alterando para poder fazer parte de um novo ambiente que ampliará a competição em nível global, reduzirá custos e reinventará parte da maneira como diversos setores operam. Pessoas em países onde há hiperinflação, descontrole governamental em relação às suas políticas de divisas internacionais, a gente acaba vendo a adoção desse tipo de sistema financeiro alternativo trazido pela criptoeconomia, onde ele acaba ganhando força e ajudando o povo a proteger seu poder de compra em relação ao resto do mundo, algo que seria impensável em outros tempos. Olhando para a história, em outros momentos de crise, isso já aconteceu, como na Grécia e na Turquia, e certamente esse caminho será tomado por mais pessoas em contextos similares no futuro. Alguns países estão, inclusive, proativamente abraçando o mundo cripto, seja desenvolvendo regulamentações favoráveis ou adotando o Bitcoin como moeda de curso legal, a exemplo do que já aconteceu em El Salvador, por exemplo. Até esse momento você já deve ter compreendido que estamos falando de um universo de perspectivas que vai muito além do aspecto especulativo que toma conta dos noticiários durante a maior parte do tempo, dando mais ênfase para a variação de preço dos criptoativos do que para as alternativas abertas para a população e as inovações transformadoras que estão sendo construídas com essa infraestrutura. Essa visão está mudando, sendo que a educação acerca desse tema é fundamental para que tenhamos mais avanços. A era da criptoeconomia já começou e uma coisa é certa, o mundo nunca mais será o mesmo após essa revolução. Inclusive, se você se interessou por esse tema, convido você a adquirir meu último livro que detalha os vários elementos que compõem a criptoeconomia e as oportunidades que estão surgindo nesse novo contexto. Eu vou deixar um link aqui de compra na descrição desse vídeo para que você possa acessar se tiver interesse. Espero que tenha gostado do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like
para que a gente possa continuar produzindo conteúdo semanalmente por aqui. Um forte abraço e até a próxima.